Fala investidor, eu sou o Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir aqui o relatório gerencial do fundo BTG Pactual Logística, Fundo Imobiliário, BTLG11. É o relatório mensal aqui que saiu agora no mês de agosto, então fica ligado aí até o final do vídeo para todas as informações sobre esse fundo. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo que ajuda bastante aqui na divulgação do nosso trabalho. E aqui o objetivo do fundo, ele tem por objetivo a obtenção de renda e ganho de capital por meio da exploração de empreendimentos imobiliários focados em operações do segmento de logística. Então, é um fundo logístico, assim como o nome diz, né? BTG Pactual Logística, Fundo Imobiliário. As principais características que a gente tem dele aqui, então, código de negociação BTLG11, o administrador é BTG Pactual, assim como a gestora também é BTG Pactual Gestora de Recursos. Foram 11 emissões que esse fundo já fez, ele paga aqui rendimentos mensalmente, tem um prazo de duração indeterminado, a taxa de 0,90% ao ano sobre o valor de mercado do fundo e a quantidade de cotas aqui de 16.728.000. Além disso, aqui a gente tem a relação das informações sobre o pagamento de proventos, então a data base aqui no dia 15/8 de 2022, a data de pagamento vai ocorrer aqui no dia 25/8 de 2022, o rendimento foi de 74 centavos por cota, e o mês de referência foi de julho de 2022. Bom, então aqui a gente tem um geral sobre o fundo, então o BTG Log, o valor de mercado dele é de 1.675 milhões de reais, o valor de mercado aqui por cota é de R$ 100,15, enquanto que o valor patrimonial aqui está em R$ 97,86, o retorno em 24 meses foi de 9,43%, o rendimento aqui, como a gente já viu, 74 centavos por cota no mês, são 178 mil investidores que esse fundo tem, já comenta aqui para mim se você é investidor desse fundo ou não. O dividend yield aqui de 8,9%, um volume mensal aqui de 77 milhões de reais, então é uma média diária bem interessante aqui, dá para entrar e sair facilmente desse fundo. Ele tem 14 imóveis diferentes, então a gente vê que é um fundo bem diversificado aqui, né? Tem vários investidores diferentes, tem uma liquidez interessante, então só nesses primeiros dados aqui que a gente tem sobre o fundo dá para ver que é um fundo interessante, pelo menos para se estudar, tá? Lembrando que eu não estou recomendando a compra ou a venda desse ativo. E aqui a média ponderada do prazo dos contratos de aluguéis é de 6 anos, a vacância financeira do fundo é de zero, tá? Então a BL total dele aqui é de 554 mil metros quadrados. Então a gente continua aqui, então em julho de 2022 o BTLG distribuiu 74 centavos por cota aos seus investidores, com base na cota de fechamento do mês, a distribuição apresenta um dividend yield de 8,9% ao ano. Teve um recebimento final aqui da venda do MGLG11, então no mês de julho eles tiveram recebimento da última parcela financeira referente à venda de 3 ativos ao fundo imobiliário MGLG11, que causou um impacto positivo na receita imobiliária aqui dos fundos de R$ 1,33 por cota. E também uma alocação aqui de 100% do BTLG Mauá. Então aqui na frente comercial eles tiveram a concretização da alocação do BTLG Mauá com a Braskem SA de 45 mil metros quadrados. Então, a Braskem é uma multinacional brasileira que atua no segmento químico e petroquímico, sendo a maior produtora de resinas termoplásticas nas Américas e a maior produtora de polipropileno nos Estados Unidos. A locação tem um prazo de 5 anos, contados a partir do 1º de agosto de 2022, com preço alinhado com a renda mínima garantida do imóvel e multas fortes. Então, com essa locação, o ativo fica 100% locado, feito esse que é atingido 10 meses após a emissão do habite-se e antes do término da renda mínima garantida, o que corrobora a sua tese de aquisição. Também aqui a gente vê a alocação de 100% do BTLG Guarulhos, tá? Então, nesse mês eles tiveram como destaque comercial ainda a alocação de 3.704 metros quadrados aqui no ativo BTLG Guarulhos, com prazo de 5 anos e preço 7% aqui acima da média do parque. Então, com a alocação, o ativo fica 100% locado e a estratégia de não firmar um acordo com a antiga locatária que ocupava esse espaço se mostrou acertada, uma vez que eles conseguiram repor a locação 2 meses após a rescisão, em um preço aqui 30% maior que o que vinha sendo pleiteado. Então, com as movimentações comerciais, o fundo fica com 0% de vacância financeira. É aqui um pagamento de dívidas, então eles vão dedicar mais para frente aqui uma sessão especial para tratar a redução da alavancagem do fundo, que é fruto de um pré-pagamento aqui sem multa de 2 CRIs atrelados ao CDI, montante total aqui de 54 milhões de reais. E aqui a gente tem um histórico de resultado do fundo, então lá em fevereiro de 2022, como a gente pode ver, 72 centavos de rendimento, 81 centavos aqui com a receita mobiliária, que era o principal do fundo, uma despesa financeira aqui de 12 centavos, enquanto que agora em julho de 2022 a gente tem 74 centavos aqui de rendimento, R$ 1,87 de receita imobiliária, 96 centavos aqui para a reserva gerencial e 11 centavos a despesa financeira. A gente teve uma leve diminuição aí na despesa financeira e um aumento considerável aqui na receita imobiliária. Bom, e aqui a gente tem a demonstração de resultados do fundo, então no mês de julho de 2022,
a receita contratada de 11 milhões de reais, a receita imobiliária aqui de 31 milhões de reais, a receita financeira de 793 mil reais, um total de receitas aqui de 32 milhões de reais. Então, bem diferente do que foi em junho e maio, por exemplo, bem acima, né? E a despesa do fundo foi de 1 milhão e 400 mil reais, com algumas despesas aqui com ativos e a despesa financeira de 1 milhão e 800. A gente teve um total de despesas de 3 milhões e meio de reais, chegando ao resultado do fundo aqui de 28 milhões de reais, com um rendimento distribuído de 74 centavos por cota. Bom, e aqui, como eles comentaram, a redução da alavancagem, a gente vê aqui os CRIs 1 e 2 que foram quitados, então 22 milhões de reais e 33 milhões de reais, que eram um CDI mais 4,4% e um CDI mais 3,06%. E na fila aqui tem esse CRI3, que é de 60 milhões de reais, CDI mais 2,7%, aqui é o próximo CRI para quitação, e os CRIs 4 e 5, como a gente pode ver aqui, os dois são IPCA+, no caso aqui 40 milhões de reais e 71 milhões de reais. Bom, e aqui a gente tem a alavancagem do BTLG por percentual do ativo, então 11,5%, que era pré-pagamento dos CRIs, e agora está em 9,5%, que é o BTLG atual. Bom, então aqui eles comentam sobre as dívidas pagas, então o pagamento dos CRIs mais onerosos, atrelados ao CDI, que é 55 milhões de reais. A ordem de pré-pagamento das dívidas se iniciou pela quitação da mais cara para a mais barata. Racional econômico aqui, a estratégia de alavancagem se mostrou oportunística, permitindo o aumento do rendimento para os cotistas no período em que o CDI esteve em patamares baixos, e o pré-pagamento otimiza a estrutura de capital do fundo no momento em que a taxa Selic está acima de 2 dígitos. Pagamento dos CRIs 1 e 2, a gestão estima uma redução de cerca de 5 centavos por cota de despesas financeiras do fundo ao mês. E aqui o caixa do fundo imobiliário, então o BTLG, segue atento às oportunidades de mercado em relação ao seu custo de oportunidade, como, por exemplo, expansões em negociação com inquilinos e novos investimentos. Após o pagamento das dívidas, o fundo permanece com apenas 5% do seu patrimônio líquido em caixa, suficiente para honrar com seus compromissos de curto e médio prazo. Bom, aqui a composição da carteira do fundo, então a receita de locação, como a gente pode ver aqui, o valor patrimonial. São vários imóveis diferentes que esse fundo tem, então aqui em Mauá, Jundiaí, o BTLG SBC, Ribeirão, BTLG Fortaleza, o Rigesa, BTLG Embu e Dutra, assim como Hortolândia, e tem alguns outros aqui, o BTLG Santana, BTLG GRU e o Natura. Bom, então, como eu comentei aqui, a média ponderada do vencimento dos contratos é de 5,6 anos, então 2% em 2022, 24% em 2023, 10% em 2024, 8% em 2025 e 55% em 2026 ou depois. Então, aqui, por percentual da receita contratada, esses são os vencimentos dos contratos do fundo. O revisional aqui é o vencimento por percentual da receita contratada, então, como a gente pode ver aqui, 7% em 22, 13% em 23, 36% em 24, 11% em 25 e 33% em 2026 ou depois. Que a gente tem os meses de reajuste, então 23% em maio, 27% em dezembro, 16% em agosto e os demais meses todos abaixo de 10%. A geografia aqui por percentual da BL, então a localização 91% da BL está localizada em São Paulo, tá? A gente tem 5% aqui no Ceará, 3% no Rio de Janeiro e 1% em Santa Catarina. Algumas informações aqui sobre o indexador, então por percentual da receita contratada, 90% via IPCA, 10% via IGPM. Inquilinos por setor, então logístico 36%, desenvolvimento 20%, A e B 12%, e-commerce também 12%. E aí a gente tem aqui varejo com 6, papel e celulose com 5 e farma com 4. Os tipos de contrato aqui que a gente tem, 34% atípicos e 66% da receita contratada são típicos. E o perfil dos ativos por percentual da área bruta locável, então 70% de logística, 20% desenvolvimento, 5% aqui varejo e 5% industrial. Aqui os tipos de multa, então 44% o saldo remanescente, 13 a 18 aluguéis 10%, 46% de 4 a 12 aluguéis e 3 aluguéis com 10%. E a ocupação financeira do fundo teve estável aí acima dos 98% mais ou menos desde fevereiro de 2022 e agora alcançou 100% de ocupação financeira. Bom, aqui a gente tem a localização dos ativos, então como a gente pode ver a listagem aqui dos ativos, são 8 ativos diferentes aqui em São Paulo, por percentual da receita, por localização aqui, até 30 quilômetros de São Paulo, capital, 49%, 17% 60 quilômetros, 22% 100 quilômetros de São Paulo e 12% aqui outro. Bom, esse foi o vídeo sobre o BTLG11, espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assina o canal para não perder os próximos conteúdos que a gente vai publicando por aqui. Também compartilha com aquele seu amigo ou amiga que tem interesse nesse tipo de conteúdo. É isso por hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!